paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificação do corpo de Cristo. E estamos aqui em mais um vídeo para estudar mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Betel Dominical. E esse trimestre nós estamos estudando, esse quarto trimestre, Carta de Paulo aos Efésios, que tem como título uma exposição sobre a riqueza, graça, misericórdia e glória de Deus. Estamos aí já chegando no final do ano, graças a Deus, e também findando o quarto trimestre. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito com essa lição. É uma bênção o pastor Bispo Abner Ferreira ter escrito essa revista, baseado neste livro, para que nós possamos aprender a cada dia mais e nos fortalecer na presença de Deus. Aleluia! E antes de começar a lição, eu quero aqui pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever, que está passando aqui pela primeira vez. Muito obrigado aqui por estar assistindo nossos vídeos. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe nos seus grupos de amigos do WhatsApp. É importante para nós a sua participação, porque a cada dia nós vamos crescer na plataforma e a palavra de Deus será promovida. E agradecer também a você que já é inscrito, que já nos acompanha aqui, que Deus possa te abençoar. Fique comigo até o final desta aula. Eu tenho certeza que esta aula é uma bênção na minha e na sua vida. E hoje, a lição de número 12, deixa eu mostrar aqui a capa da revista, como eu sempre faço. Hoje nós estamos na lição de número 12, na 12ª lição, a conduta do cristão no relacionamento familiar. Aleluia! Semana passada nós estudamos sobre a plenitude do Espírito Santo, já passamos pela lição da conduta do novo homem e o seu comportamento diante do mundo, a sua conduta diante do mundo, e agora nós estamos estudando sobre o relacionamento familiar. Então Paulo, ele vem aqui discorrer sobre esse assunto, ele vem entregar aqui um ensinamento àquela igreja de Éfeso sobre o casamento, sobre a família, e dá algumas instruções pastoral que com certeza contribuiu muito para os cristãos daquela época e com certeza até hoje está fazendo a diferença na vida de todos nós que damos crédito à palavra de Deus. Então vamos para o texto áureo, aleluia, diz assim: honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:2. Verdade aplicada, diz assim: praticar os princípios da palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Aleluia. Objetivo da lição. Nós devemos alcançar aqui primeiro o objetivo: ensinar a submissão como princípio divino. 2. Apresentar as qualidades do amor sacrificial. 3. Mostrar a importância da obediência e da honra. Texto de referência. Encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar 2 capítulos aqui nessa lição. Efésios 5, do verso 22 ao 25, que diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. 25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 6, verso 1, 2, 3 e 4. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Aleluia. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha a promessa de Deus. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Aleluia. Então, essa lição desta semana vem falar acerca da família, acerca do relacionamento familiar, acerca do casamento entre um homem e uma mulher, acerca do plano divino de Deus sobre o casamento. E vamos entender nesta lição que o casamento não é algo dado por vontade humana, mas é algo divino, é uma missão de Deus. E dentro dessa lição nós vamos entender que, se você ficar comigo até o final, eu tenho certeza que você vai compreender o que está escrito nesse capítulo 5 e 6 da carta de Paulo aos Efésios. É bem verdade que nos últimos dias nós vivemos sob ataque do inimigo,
Satanás tem feito de tudo para atacar as famílias, para destruir o casamento, para desfazer as obras de Deus. Ou seja, ele tenta de todas as maneiras desconstruir a figura humana e a figura paterna, que é a figura de Deus dentro do casamento, e tenta de todas as maneiras também destruir a figura da mulher, o papel da mulher dentro do casamento. Ou seja, o inimigo ele tem investido dia e noite para tentar atrapalhar o projeto de Deus, porque ele sabe que as famílias são coluna na casa do Senhor, sem família não há sociedade, e que a família é um plano de Deus, aleluia. Deus falou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, o casamento é um propósito de Deus, aleluia. E é com muita alegria e para a glória de Deus que eu tenho autoridade para dar essa lição. Graças a Deus, estou casado há 15 anos com a mesma mulher, para a glória de Deus. Cantora Eudênio, uma benção, minha esposa, viu? Tem testemunho e eu tenho certeza que vamos permanecer firme até o final de nossas vidas. Então, quando nós pregamos o que vivemos, é mais fácil pregar. Então, para mim, não tenho dificuldade em dar essa aula, essa lição. Por quê? Porque eu convivo dentro de um lar, onde temos, com certeza, passamos por dificuldade, mas conseguimos vencer todas, e temos um relacionamento saudável, temos uma família abençoada, para a glória de Deus. E o meu desejo é que você também, que a sua família seja abençoada, que seus filhos sejam uma bênção, e que você que ainda não é casado, que esses ensinamentos aqui hoje trarão luz à sua mente, para que quando você forme a sua família, você também saiba qual é o papel do marido, da esposa e dos filhos, qual é o plano de Deus para o casamento. Aleluia. Então, Efésios 5, 22 ao 33 e 6 do 1 ao 4, Paulo trata do comportamento cristão no lar. Presta atenção, citando a responsabilidade de cada componente e destacando respectivamente os diferentes papéis exercidos conforme os princípios da palavra de Deus. Deixe-me ler aqui também o texto da lição passada. Eu acho muito interessante que a semana passada nós falamos sobre não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, aqui mais embaixo desse versículo 18 do capítulo 5, que fala para nos encher do Espírito Santo, também fala que nós devemos viver com salmos, com hinos de adoração ao Senhor e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus em tudo ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o verso 21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Então, já há uma sujeição, tanto para o homem quanto para a mulher aqui nesse texto. E mais embaixo, a partir do verso 22, tem um subtítulo, mas podemos perceber que Paulo ele não interrompeu esse assunto de ser cheio com o Espírito Santo, ele apenas continuou, mas acredito que a tradução, os tradutores para a língua portuguesa acharam melhor colocar esse subtítulo, Lar Cristão, Marido e Mulher, mas é a continuação do texto. Paulo não encerra essa palavra de ser cheio do Espírito Santo, e ele começa dizendo, as mulheres sejam submissas a vossos próprios maridos. Por quê, irmão? Só conseguimos nos sujeitar, só conseguimos honrar, amar, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos cheios do Espírito Santo de Deus, fica mais difícil a gente sujeitar, fica mais difícil a gente amar, fica mais difícil a gente saber qual é o nosso papel dentro do casamento, dentro do relacionamento familiar. E então, quando o Espírito Santo de Deus está no meio aí de tudo, e está no controle de tudo, com certeza esse casamento não vai ser um mar de rosas, não vai ser todo dia só maravilha, mas com certeza é um casamento saudável, é uma família abençoada, que vive de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Vamos para o ponto 1, a submissão e obediência a Deus. Então, o escritor ele dividiu aqui a revista em 3 tópicos, sempre como é feito, 3 tópicos, e o primeiro tópico vem falar sobre a submissão da parte da mulher, o segundo tópico vai falar sobre o amor do marido sacrificial pela esposa, aleluia, e o terceiro vai falar sobre a condução dos pais em relação aos filhos e a obediência dos filhos em relação aos pais, aleluia. Vamos ler?
A igreja é formada por famílias e ela é a grande família, e ela é a grande família de Deus. E tendo esse conceito de igreja como família, Paulo aproveita e instrui sobre seus deveres nos diferentes relacionamentos entre si. Aleluia. Então nós vemos aqui que Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, ele já traz esse ensinamento ali aos cristãos novos convertidos de Éfeso, que estavam convertendo a Jesus, os gentios, judeus, que agora formaram a igreja do Senhor. Paulo ali traz uma revelação àquele povo, traz a revelação àquela igreja, de que agora não eram qualquer pessoa, eles eram família de Deus. Então, nós fomos adotados e passamos a fazer parte da família do Senhor. Então, Paulo já aproveita esse assunto e vem trazer um ensinamento mais íntimo entre o relacionamento que é a família, dentro de casa, dentro da convivência familiar. Paulo aproveita dessa situação, desse ensinamento, que já que nós somos família de Deus, Paulo já traz esse assunto e faz uma comparação entre a igreja, entre o Senhor Jesus e entre os cristãos. Então, tópico 1.1. Eu acho interessante ler, aleluia, porque a gente vai aqui explicando, eu tenho certeza que tem ajudado muitos professores a elaborar suas aulas, a gente tira algumas dúvidas, e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Submissão como um princípio, entenda que a submissão é como um princípio. Deus trabalha com princípios e propósito. Os princípios apresentam um conjunto de normas que devem ser seguidas para que se alcance um determinado propósito. Alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus e sua palavra são desconhecidos e mal entendidos por muitas pessoas que contraem casamento. Olha a advertência aqui. Devemos compreender que as leis que regem o casamento não são humanas, aleluia, mas são divinas, porque Deus é o idealizador do casamento. Lembra que eu falei? Que Deus disse, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher? Aleluia. Então isso não é ideologia humana. Isso é uma ideologia vinda da parte de Deus. Então o casamento foi idealizado por Deus. Então o casamento é um princípio dado por Deus. Então a submissão é um princípio. Ou seja, tem princípios e propósito. Ou seja, para me conquistar um objetivo, eu tenho que ali me manter firme, manter-se nos princípios, nos propósitos. Deus não obriga ninguém a fazer nada, Deus não nos obriga a cumprir nada. Mas se nós queremos uma família abençoada, nós queremos ter um casamento abençoado, temos que saber quais os propósitos de Deus para o casamento, para o relacionamento familiar e quais os princípios da palavra de Deus que rege a base de uma família, de uma sociedade, para que nós não venhamos, como muitas pessoas aí casam sem ter discernimento do papel da esposa, do papel do marido, casam num dia, no outro dia já estão separando e não tem aquele discernimento sobre o verdadeiro significado do casamento. Então, se você está se preparando para casar, comece a orar ao Senhor, peça discernimento para que o seu casamento seja uma bênção, para que você entenda que você tem uma missão, que você tem uma missão de Deus dentro do casamento, dentro do lar, e a submissão é um princípio de Deus, não é algo criado pelo homem. Então, está falando aqui as mulheres submissas, aleluia, ao Senhor, com certeza elas também serão submissas aos vossos próprios maridos. Então, a submissão, ela só é praticada se a pessoa primeiro ela for submissa a Deus. Então, Paulo ele faz uma comparação. À medida que a esposa ela é submissa a Deus, a Cristo, como cabeça da igreja, não vai ser difícil para esta mulher ela se submeter à autoridade do marido, se submeter à missão que Deus deu ao marido de cabeça, de chefe da família. Então, você que está se preparando para casar, você, moça, preste atenção, se você está disposta a se submeter à autoridade do seu marido, se verdadeiramente você ama o Senhor, se você verdadeiramente se sujeita à vontade de Deus, para que quando você se case, quando você entre num relacionamento familiar, quando você formar uma família, você já saiba os caminhos da submissão, na qual você vai começar a trilhar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que entender que o casamento é um propósito divino
E é uma missão que tem um princípio. E esse princípio começou lá no início com Deus, na qual Deus formou o primeiro casal e ali Deus estabeleceu o casamento. Tópico 1.2. A submissão com consciência. A sujeição da qual Paulo se refere é uma atitude espontânea, porque é uma sujeição baseada no amor e no temor do Senhor. Ela não é cega. Então a submissão não é cega. A submissão é um ato consciente, é um ato de amor, é um ato espontâneo que a pessoa tem temor ao Senhor, a pessoa tem Cristo como cabeça da igreja, ela se sujeita à vontade do Senhor, aos preceitos da palavra. Então, se essa pessoa ela se sujeita à palavra, se sujeita aos princípios de Cristo, ela faz isso por amor. Então, no casamento não será diferente. A mulher não é obrigada a se submeter ao esposo, a mulher não é obrigada a estar sob uma missão de um homem, mas a partir do momento que ela entende que o casamento é um princípio de Deus, com certeza ela vai se adequar à sua missão de esposa, de boa dona de casa, de adjutora, que ali Deus colocou ao lado de um homem, de um varão, para que ela venha a ser uma bênção ali na formação daquela família. Então, a mulher tem que entender que Deus deu uma missão ao homem. Deus deu uma missão de cabeça da família, de autoridade, que a mulher está sujeita às autoridades do homem. A mulher está sujeita pela palavra de Deus, a mulher está sujeita à missão dada por Deus ao homem. Então, por exemplo, uma mulher, ela é uma juíza, ela é uma autoridade fora da sua casa, ela até tem um cargo público elevado, é gerente de uma grande multinacional, lá ela comanda várias e várias pessoas, mas a partir do momento que ela sai da empresa, ela sai daí do seu ambiente de trabalho, ela chega na sua casa, ela já é uma esposa, ali ela está sujeita à autoridade do marido, ali ela tem que entender que ali ela tem um papel, ela tem um papel de submissão, ela tem um propósito ali de Deus a zelar, que é manter o equilíbrio da família. Por quê? Quando a mulher se sujeita à autoridade do esposo, segundo a palavra de Deus, com certeza o casamento vai engrenar, tudo vai andar de acordo, então o nome do Senhor vai ser glorificado, o Espírito Santo de Deus vai estar se alegrando no meio do casamento e com certeza, irmãos, esse casamento será fortificado, esse casamento é fortalecido, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Então a mulher, não que ela esteja numa função inferior, não que ela esteja debaixo dos pés do homem, mas a mulher precisa entender que a ela foi dado uma missão, e essa missão é de adjuntora, é de estar ali colaborando com ali as determinações do marido, do esposo, daquela pessoa que Deus colocou ao seu lado, para juntos, eles no mesmo propósito, cumprir a missão de Deus, que é um casamento saudável, uma família abençoada, juntos num só propósito, os dois se tornando uma só carne, aleluia. Então os dois trabalhando em conjunto, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o casamento seja uma bênção, para que o mundo veja e o mundo saiba que os dois estão ali casados em uma só carne, mas os dois andam de acordo com a palavra de Deus e o nome do Senhor é glorificado. E muitas pessoas vão se espelhar em você, viu, mulher? Você que se sujeita à vontade de seu esposo, segundo a palavra de Deus. Você que é uma mulher que é submissa. Você que ora pelo seu esposo. Você que não fica tentando roubar a autoridade do seu esposo. Com certeza, você está acumulando bênçãos sobre a sua vida. E com certeza Deus está se agradando de você. É bem verdade que temos movimentos feministas aí que diariamente ficam disseminando ensinamentos malignos na cabeça das mulheres, das meninas, das crianças, para que a mulher seja a cabeça, para que a mulher seja autoridade, para que a mulher seja independente. Deus não quer que a mulher fique embaixo dos pés de ninguém, Deus não quer que a mulher não tenha autoridade, Deus não quer que a mulher viva sofrendo, viva sendo maltratada, viva sendo vítima de feminicídio. Mas Deus tem um propósito para a mulher cristã. Deus tem uma missão para você, mulher. Então, não se baseie pelos ensinamentos do mundo, mas se baseie pela palavra de Deus. Porque quando você se basear pela palavra de Deus, quando você se sujeitar à autoridade que Deus deu ao seu marido, com certeza a sua vida será uma bênção e você vai viver em harmonia. Aleluia!
Então esse ponto é muito importante. É um tema muitas vezes polêmico na atualidade que vivemos, mas é a palavra de Deus. E quanto à palavra de Deus, nós não podemos questionar, apenas obedecer e saber que Deus é soberano, Deus é dono de toda autoridade, Ele faz e desfaz, manda e desmanda, e não há quem possa o impedir. Aleluia. Ponto 1, tópico 1.3. A submissão como um propósito. Aleluia, um propósito divino, a submissão. O Deus que criou todas as coisas conhece perfeitamente como elas devem funcionar. Por esse motivo, colocou cada coisa no seu devido lugar. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser sua companheira, não escrava, companheira, não pano de chão, companheira, viu? Abençoados, daqui a pouco chega a parte de vocês, aleluia. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser companheira, para que juntos completem um ao outro. Olha aí, o mistério de Deus aí no casamento, para que os dois se completem um ao outro. A razão da submissão da esposa ao marido é baseado no fato de que o marido é o cabeça. Então, Paulo ele faz uma analogia, marido é o cabeça, a mulher é a figura da igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o cabeça, a mulher como igreja sujeita à vontade do marido, que é o cabeça, que é representado o cabeça, que é Cristo. Então o homem é a figura de Cristo dentro do casamento, é a figura do cabeça, aquele que rege todo o corpo. Então a mulher está numa posição, não numa posição inferior, mas foi colocada em um lugar de honra por Deus, para que o casamento seja uma bênção. Aleluia! Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, toda instituição tem uma autoridade principal. No caso da família, o chefe é o marido. Aleluia! E sua obrigação ou autoridade foi delegada por Deus. Não pode ser substituída, eliminada por nada, ninguém. A sujeição da mulher ao marido tem um sentido espiritual e deve ser vista como uma bênção e nunca como um sacrifício. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o mundo e os seus falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, têm feito de tudo para desfazer a figura humana, a figura do homem. Porque à medida que o homem vai sendo desvalorizado como cabeça de uma família, como chefe de uma família, automaticamente a figura de Deus vai sendo desqualificada, porque o homem representa a figura de Deus, o homem representa o cabeça que é Cristo. Então, à medida que os ensinos malignos vão tentando desconstruir a imagem masculina dentro da sociedade e dando mais força ao feminismo, autoridade para as mulheres dentro de um casamento, então vai acontecendo uma desengrenagem, vai desengrenando o plano de Deus. Então, se uma engrenagem, quando sai fora, gera um acidente, gera algo que vai trazer prejuízo. Então, nós precisamos fortalecer a figura humana na autoridade do homem dentro da casa e a mulher entendendo que ela tem uma missão. Aleluia, uma missão maravilhosa. A mulher, que seria de um homem se uma mulher não estivesse próximo a ele, para estar ali auxiliando, para estar ali muitas vezes conversando, muitas vezes até orientando, muitas vezes o marido. E nós precisamos desse apoio da nossa esposa. Mesmo com a autoridade que temos, o poder de decisão, é importante muitas vezes a gente sentar e alguns assuntos a gente discutir com a esposa da gente de maneira saudável, sempre para que o nome do Senhor seja glorificado e a mulher entenda que a sujeição ao marido é algo espiritual, é algo de Deus. Então, que seja uma bênção a sujeição da esposa no casamento, não um sacrifício que ela não dê conta de cumprir. Aleluia. Então, Deus deu essa missão à mulher, a submissão, conforme Paulo escreve aos Efésios, e também esta palavra ela é atual, ela serve para os nossos dias. Então, o meu conselho a você, mulher, se você ainda não se submete à vontade de sua esposa, ore a Deus, peça a direção de Deus para que você entre nos propósitos de Deus, para que você cumpra os propósitos de Deus. Você que está pensando em casar, meninas, aprendam o mistério da submissão para que o casamento de vocês seja uma bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já vamos passar aqui para o tópico 2, tópico 2, amando como Cristo amou. Então,
O tópico 1 falou sobre as mulheres e agora o tópico 2 vai falar sobre os varões, sobre os homens. Aleluia! Fiquem atentos aí, homens, que vem palavra de Deus para vocês. Aleluia! Paulo agora se reporta aos maridos cristãos, cujo padrão determinado a eles é extremamente elevado. Eles devem amar suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, perceba que o amor do homem para com a esposa, o amor do homem no casamento é algo de Deus. É algo que Paulo faz uma comparação. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o homem também ele tem essa função dentro do casamento. O homem ficou com essa parte de amar. Então, nós vamos ver aqui um amor sacrificial. Vamos lá, 2.1. O amor sacrificial, o relacionamento do marido com a esposa, é descrito aqui por um espaço muito mais amplo. Lembre-se que a carta ela traz 3 versículos para falar sobre a submissão, mas ela usa quase 7 ou 8 para falar do amor sacrificial que o homem precisa fazer em prol da sua esposa, para que o casamento seja uma bênção. Aleluia. Muito mais amplo, talvez precisamente por causa da sua maior responsabilidade. Torna-se claro que o papel da esposa a palavra-chave é sujeição, enquanto do homem é o amor. Aleluia. No entanto, não estamos falando aqui de qualquer amor, viu, irmãos? Não se trata de um amor romântico ou de um amor platônico, um amor que um amor qualquer, um amor que não tem sentimento, um amor que é um amor em vão, é um amor romântico. Se trata de algo muito mais profundo, porque é de muito mais peso e valor. É o amor sacrificial, sempre buscando o bem da esposa, se ocupa em cuidar dela. Olha aí, varões, se ocupa em cuidar dela e agradá-la em obediência à vontade de Deus, seguindo o exemplo de Cristo em relação à sua igreja. Então, irmão, Deus sabendo que o homem tem, por sua natureza, ser mais durão. Então, para nós, homens, é um pouco difícil essa questão do amor, porque nós somos menos emocionais do que as mulheres. Então, para o homem, é uma tarefa, para alguns pode ser uma tarefa fácil o amor, mas para outros não. Nós sabemos que tem a parte masculina, que nós precisamos trabalhar dentro de nós, para que nós possamos compreender o que é o amor verdadeiro, o amor sacrificial. Então, Paulo aqui também faz uma analogia. Assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, assim também o esposo tem essa incumbência. Ele precisa amar e, se for preciso, se entregar por sua esposa, porque o amor dele não é um amor qualquer, não é um amor que está sujeito à alteração humana, não é um amor que só ama se for amado, não. É amor. A partir do momento que você se casa, que você contrai um matrimônio, você tem essa incumbência de amar sua esposa, porque é princípio bíblico. Aleluia! E em nome de Jesus, que os homens entendam que o amor sacrificial é algo espiritual, que se você aprender esse mistério, você que ainda não pratica o amor sacrificial, com certeza seu casamento vai ser duradouro, com certeza seu casamento vai ser uma bênção. Temos relatos de homens que maltratam suas esposas, que diariamente estão ferindo elas psicologicamente, diminuindo a imagem da mulher, colocando a mulher em uma posição mais rebaixada do que a sociedade muitas vezes já quer colocar a mulher lá embaixo. Então, nós, marido, temos essa incumbência. Nós somos a autoridade que Deus colocou para cuidar dessa mulher, para cuidar da esposa. Assim como Cristo, quando veio aqui à terra, cuidou da igreja, e até hoje ele cuida. E até mesmo se entregou por ela, mesmo essa igreja não merecendo, mesmo essa igreja sendo pecadora, Cristo amou de uma forma extraordinária, um amor que não tem como compreender. Cristo se entregou pela igreja. Então, Paulo ele faz essa analogia com o homem, ele tem que se sacrificar pela sua esposa. Até que ponto, homem, você está sujeito a se sacrificar pela sua esposa, pagar um preço pela sua esposa, até mesmo ter que enfrentar perigos por causa da sua esposa? Então, que você saiba que você tem a responsabilidade. Você, como a figura masculina, você tem essa incumbência de cuidar da sua esposa e de amá-la, porque só é capaz de
de fazer algo pela esposa, de se sacrificar por ela, se verdadeiramente o homem entender o amor de Deus, se verdadeiramente o homem entender que ele está debaixo da vontade de Deus e que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida e ele agora ama a sua esposa de maneira espontânea, não de maneira obrigatória, porque eu sou homem e agora a Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa de qualquer maneira. Não é assim que funciona. É o amor espontâneo, é algo que você desenvolve na presença de Deus. Quando você entende que Cristo te amou primeiro, você entende que você também precisa amar a sua esposa. Aleluia. Estão gostando, homens? Deixa um like para nós aí, para a gente poder promover esse canal em nome de Jesus. Aleluia. Tem hora que a palavra ela é um pouco dura, mas é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Tópico 2.2 é o amor protetor e purificador. Eu já dei uma pincelada sobre o protetor, que é o amor sacrificial, na qual o homem, ele, se for preciso, dependendo da circunstância, ele tem que entregar a própria vida pela esposa. Assim como Cristo, ele amou a igreja, se entregou, santificou e purificou para si mesmo, essas são as evidências, aleluia, da plenitude do amor verdadeiro. Desse modo, e a razão do amor especial e autêntico de Cristo pela igreja foi a santificação, aleluia. Com a santificação da igreja, Cristo procurou consagrá-la e separá-la para Ele próprio, divino. E essa santificação foi resultado de havê-la purificado pela lavagem da palavra de Deus. Aleluia. Então, é praticamente o que eu falei anteriormente. É o sacrifício de Cristo para que nós pudéssemos ter santificação. É o sacrifício de Cristo que nos trouxe vida eterna. Então, a água que Cristo representa lavou o homem do pecado e a palavra de Deus a cada dia vem nos moldando. Então, o meu desejo ao homem é que ele entenda, aleluia, que ele precisa ser moldado a cada dia, porque Cristo já fez o sacrifício por nós. Então, que a cada dia nós possamos entender e procurar fazer a vontade de Deus, nos consagrar, nos santificar, até mesmo para não colocarmos julgo sobre a nossa esposa, porque a palavra de Deus diz que sujeitai-vos em tudo. As mulheres têm que sujeitar em tudo aos vossos maridos, mas em tudo que esteja de acordo com a palavra de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que entendeu os mistérios de Deus, um homem que tem o Espírito Santo de Deus, jamais ele vai pedir algo para sua esposa que venha deturpar a palavra de Deus, que venha entristecer o Espírito Santo. Com certeza, ele vai ter sabedoria de Deus para exercer a autoridade dada por Deus a ele sobre a sua família. 2.3. Amor sem limitação. O amor verdadeiro é aquele que cuida, que protege, conduz sempre a melhora e ao crescimento. Assim é o amor de Cristo para com a sua igreja. Ele está sempre limpando, corrigindo, purificando, santificando, conduzindo a altos níveis. Paulo exorta o amor conjugal a um nível mais alto, pois vê no lar cristão uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Tá vendo, irmãos? O que esse tópico está nos falando aqui, que assim como Cristo, aleluia, ele trabalha diariamente para nos limpar, para nos corrigir, para nos purificar, para nos mostrar o caminho, para nos elevar a níveis mais altos. Então você, da figura masculina, você homem, você varão que está me ouvindo nesta hora, saiba que foi lhe dado um encargo, uma autoridade de Deus para que você exerça o amor sem limitação. Você tem que procurar de todas as maneiras possíveis de promover o crescimento da sua família, de promover a estabilidade da sua família, de promover a santificação da sua família, porque o homem é a autoridade da casa para levar a sua família aos níveis mais altos. Então, quando essa figura falha, quando não está havendo a autoridade do homem dentro do casamento, com certeza este casamento estará desmoronando, porque o homem tem essa incumbência de levar a sua família até mesmo para perto de Deus, levar a sua família a verdadeiramente ser um lar cristão. Então você, homem, tem essa responsabilidade diante da palavra de Deus, de conduzir a sua família na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Já estamos indo para o tópico 3, é uma pena que já está acabando essa aula,
mas que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou amando essa lição, é uma bênção para mim. A cada dia eu aprendo como tratar minha esposa, como exercer autoridade dentro da minha casa, sem machucar ninguém e sem ferir qualquer membro da família, mas de uma autoridade de maneira dada por Deus, algo que vai ser exercido de maneira sábia. Aleluia. Agora Paulo ele vai falar sobre os filhos, sobre o tratamento dos pais para com os filhos, sobre a obediência dos filhos ao pai. Vamos lá. Tópico 3. O relacionamento entre pais e filhos. Aleluia. Paulo agora direciona a sua palavra para exortar os filhos a obedecer vossos pais e honrá-los. O filho deve honrar seus pais, porque além de ser procedimento correto, é mandamento do Senhor. Então, filhos, você que está me ouvindo, esta palavra é para você. Esse tópico é especialmente para os filhos. Vem falar sobre obediência e dever dos filhos. É bem verdade que nós vivemos uma sociedade na qual a criança hoje é ensinada de que o pai não pode mais exercer autoridade, o pai já não pode mais corrigir um filho, o pai já não pode mais repreender o filho, porque tudo se torna crime, tudo se torna algo que vai trazer prejuízo jurídico para a figura do pai, para a figura da mãe. Mas você, filho, você que é cristão, você que entende a palavra de Deus, você sabe que o pai e a sua mãe foi colocado como autoridade de Deus e que você precisa se adequar à palavra de Deus e obedecer aos seus pais, porque é um mandamento com promessa. Deus diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Então, como é que você, filho, que está desobedecendo ao seu pai, você acha que você está obedecendo a Deus? Porque quando você desonra seus pais, quando você desonra seu pai e sua mãe, com certeza você não vai estar honrando a Deus, porque você está fora dos planos de Deus. Então, você que quer honrar a Deus, procure primeiro honrar seu pai e sua mãe. Tem muitas pessoas dizendo que são uma bênção, que pregam, que cantam, que profetizam, que rodopia e que sai pelo mundo aí fazendo missão, mas diariamente estão desobedecendo e desonrando seus pais. Com certeza, meu irmão, você precisa parar e pensar e ver o que verdadeiramente você está fazendo, com certeza terá consequências. Aleluia. Então, a obediência e o dever dos filhos. Então, que os filhos aprendam que dentro deste contexto bíblico, dentro do contexto familiar, existe um relacionamento de pai, de autoridade mãe sobre os filhos devem obediência aos vossos pais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se renda aos ensinamentos deste mundo, mas, filhos, se renda ao ensinamento da palavra, porque com certeza, quando vocês entenderem o propósito da palavra de Deus, vocês vão começar a honrar os seus pais. E você que já honra seu pai, já honra sua mãe, você está de parabéns, porque você vai viver ainda mais sobre essa terra, porque é promessa de Deus. Você vai viver uma vida saudável, porque você já está honrando aos pais. É bem verdade que quando nós abrimos o noticiário, nós vemos aí reportagens de jovens morrendo com 15 anos, com 20 anos, com máximo 30 anos. Eles estão morrendo já com 30 anos, já estão velhos. Por quê? Porque se nós formos estudar o histórico desse jovem, dessa jovem, nós vamos ver o quanto eles desonraram o pai com a sua mãe, o quanto eles desobedeceram ao pai e à mãe, o quanto que eles fizeram o pai e a mãe sofrer. Então, são consequências dos nossos atos que nos levam a não gozar das bênçãos que Deus tem para nós. Então você, filho, procure honrar seu pai. Esse é meu conselho, é o conselho de Paulo à igreja de Éfeso. Então, mas esse é o meu conselho para você que ficou até aqui nesse vídeo ouvindo. Eu tenho certeza que você não está assistindo esse vídeo em vão. Deus trouxe essa palavra para você e que teu coração se abra nesse momento para entender o verdadeiro significado da palavra de Deus na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3.2. Honrar aos pais. A palavra honrar no grego é timão, significa valorizar, estimar, dar preço. Honrar pais é, acima de tudo, respeitá-los, reconhecendo a sua autoridade como dada por Deus. Presta atenção, seus pais são autoridade dada por Deus. E como eu falei, quando você desonra seu pai e sua mãe, você está desonrando a autoridade de Deus, aleluia, pela qual devemos não apenas obedecê-lo, mas também devemos
lhes dar nosso amor, respeito e fazer por eles tudo o que tiver ao nosso alcance, para lhes dar o que for de melhor, o que é melhor. Portanto, honrar pai e mãe implica em respeito, consideração e amor, que se manifesta através da obediência e reconhecimento da sua autoridade delegada por Deus. Aleluia! Honrar pai e mãe. Quantas pessoas no decorrer da vida não honram seus pais, não honram a autoridade de Deus, que Deus colocou sobre as suas vidas, que é o pai e a mãe. E quando o pai e a mãe partem tão cedo desta terra, são recolhidos deste mundo, choram, sentem falta, mas não podem mais voltar atrás. Por quê? Porque nós não podemos mudar o tempo, nós não podemos trazer o tempo de volta. Então é necessário hoje nós possamos fazer uma análise e voltar aos preceitos da palavra de honrar nossos pais enquanto eles estão em vida. Porque à medida que eu honrar meu pai e minha mãe, com certeza, o dia que eles partirem dessa terra, eu vou dizer verdadeiramente, eu fiz o que estava ao meu alcance pelo meu pai, pela minha mãe, e hoje eu estou de coração aqui tranquilo, porque sei que enquanto estiver em vida, eu fiz o que pude. E quantos filhos, quantas filhas têm abandonado, idosos, até mesmo abandonado na rua, na sarjeta, não dão assistência que o pai e a mãe necessitam. Estão vivendo as suas próprias vidas, buscando seus próprios interesses e não estão honrando a autoridade de Deus. Então você que tem seu pai, tem sua mãe, procure ele hoje, dê um abraço, fale para ele o quanto você o ama, o quanto você tem apreço por ele. E você que já ama, já respeita seus pais, graças a Deus, continue firme nesse propósito, porque com certeza seus próprios filhos também vão te honrar. Aleluia, porque à medida que você honra seus pais, com certeza lá na frente você vai colher a honra que você prestou aos pais. Com certeza seus filhos também, eu profetizo em nome de Jesus, que vão te honrar e vão te respeitar como autoridade de Deus. Aleluia. Vamos para o tópico 3.3. Estamos encerrando. Aleluia. Responsabilidade dos pais diante dos filhos. Aqui Paulo vem discorrer sobre agora a responsabilidade dos pais diante dos filhos. O primeiro capítulo nós falamos sobre sujeição, sobre a autoridade do homem, sobre o casamento. E agora, depois desse casamento, vem os filhos. E com os filhos vem os compromissos, vem o dia a dia. E nós, como pai, temos que ter a responsabilidade diante dos nossos filhos. A palavra de Deus diz que nós não devemos também, como pai, exceder na autoridade. Ou seja, atrair para nossos filhos raiva, rancor, porque nós não devemos excitar a ira do nosso filho. A palavra de Deus diz, pai, não provoquei a ira dos vossos filhos. Então, que nós pais precisamos entender que nós somos autoridade, mas essa autoridade foi dada por Deus para nós zelar pelos nossos filhos, para nós cuidar, não para nós provocar a ira dos nossos filhos. Agora, porque eu sou autoridade, meu filho agora tem que estar debaixo dos meus pés, ele tem que lavar meus pés todo dia, ele tem que fazer o que eu mandar ele fazer, ele tem que fazer, mesmo que isso vá trazer vergonha para ele, mesmo que isso vai sair fora da palavra de Deus, ele tem que fazer porque ele é meu filho, ele está sob minha autoridade. Não é assim que as coisas funcionam. Os filhos, eles têm que honrar os pais, têm que ver no pai uma figura de Deus, tem que ver alguém que está ali, que o ama e que está disposto a fazer sacrifício por ele. Aleluia, porque o nosso Deus não é um Deus tirano, não é um Deus ditador. Deus ele nos ama, Deus é a justiça, mas ele também nos dá o livre-arbítrio. Nós amamos a Deus porque nós entendemos que ele é o melhor para nós, que ele se entregou por nós, que ele é verdadeiramente o nosso Salvador. Então, que os filhos vejam nos pais a figura de Deus, a figura de autoridade. Quando eu falo de Deus, eu falo de autoridade, de alguém que Deus colocou para que estivesse ali guardando a vida dos filhos. Então, que os filhos venham aprender a obedecer aos pais, não por medo e por violência, mas aprender por causa dos preceitos da palavra de Deus. Vamos ler o tópico? Eu nem li o tópico, eu já estou explicando. Aleluia, glória a Deus. Na época de Paulo, a lei romana dava poder absoluto ao pai. Presta atenção. Ele poderia vender seus filhos como escravo, fazê-los trabalhar em seu campo,
acorrentado, podia até mesmo submetê-los à pena de morte. Essa exortação Paulo traz a um ingrediente importante para o relacionamento entre pais e filhos. O que o apóstolo diz aos pais é para ter cuidado e não ser severo, não irritar os filhos, não levar os filhos ao extremo de ficarem zangados e cheios de raiva. Olha o que eu falei agora, é isso aqui, ó. Isto posto dos problemas mais sérios hoje em dia é o abuso físico de pais para filhos. Um tratamento abusivo e negligente por parte do pai confunde o filho, causa problemas emocionais, desperta ressentimento e traz consequências infelizes para a família e também para a igreja. Igreja, eu já fui conselheiro tutelar, já exerci o mandato de conselheiro tutelar e diariamente eu lidava com essas questões e nunca tirei a autoridade de um pai. Eu sempre orientava os pais a corrigir seus filhos, a repreender os filhos que ama, mas também nunca fui a favor de um filho desobedecer e desonrar o seu pai. Mas recebíamos diariamente ali denúncia de pai que excede, pai que chega com raiva da rua, pai que brigou com a mãe, pai que teve problema no trabalho, chega e desconta no menino, chega e faz, acontece, porque ele se julga ser autoridade e por ser autoridade ele acha que pode fazer tudo, ele pode abusar do poder. E não é bem por aí. A igreja de Éfeso estavam agora se convertendo ao Senhor e Paulo traz esse ensinamento, porque os judeus e as pessoas daquela época, eles viviam dessa forma que a palavra de Deus diz aqui, ó. Até mesmo tinham poder de vender seus filhos como escravos, até mesmo de mandar levar os seus filhos à morte. Ou seja, por quê? Porque exercia uma autoridade excessiva. Mas agora o novo cristão, o novo homem, lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele tinha que mostrar característica diferente. Então você pai, você mãe que é cristão, aprenda a conduzir a sua família, aprenda a conduzir a autoridade sobre os seus filhos de maneira correta, para que a lei do Brasil, a lei do país onde você mora, não venha atrás de você para que você seja punido. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Não devemos exceder o maus trato fisicamente contra nossos filhos, porque isso se torna agressão. Isso se torna agressão e a agressão se torna um crime. A criança pode ser levada pela polícia para fazer um corpo de delito e ali vai ser constatado os fatos e você, com certeza, se não for preso imediatamente, vai responder um processo e vai trazer grandes transtornos para a sua vida. Então, o meu conselho para você é que você aprenda a corrigir seus filhos, principalmente não quando você estiver com raiva ou zangado, chateado, mas aprenda a repreender os seus filhos com amor, porque Deus nos repreende com amor. Então, nós também temos que aprender a fazer como Deus faz, repreender os filhos que ama com amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos aqui a mais um final de uma lição. Eu tenho certeza que eu aprendi muito com esta palavra e eu tenho convicção de que você também aprendeu e isso vai somar muito na elaboração da sua aula. Você que é aluno também, isso vai ajudar muito você e eu tenho certeza que a cada dia Deus está me usando aqui nesse canal e a cada dia nós vamos crescendo e crescendo mais. Nós não temos pensamento de parar essas aulas da escola dominical e até que Cristo volte. Então, oremos a Deus porque o inimigo se levanta, as lutas são grandes contra nós, porque nós estamos aqui usando essa plataforma aqui para pregar a palavra de Deus. Então, o inimigo ele se levanta com ímpeto contra nós para tentar nos derrubar, para tentar nos fazer parar, mas em nome do Senhor Jesus, nós não vamos parar. Aleluia. E antes de eu encerrar, eu quero aqui orar por você, orar pela sua família, orar para que Deus venha repreender os ataques do inimigo contra a sua família, contra a submissão da mulher, contra a autoridade do homem, contra a obediência dos filhos. Vamos orar comigo? Apenas uns 30 segundos de oração, uma meditação aqui rápido. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, eu quero orar para esta pessoa que ficou até o final desta lição, Deus. Pai, eu quero apresentar a família desta pessoa nas tuas mãos. Deus, eu quero te apresentar, Deus, a submissão da esposa ao marido, a autoridade do marido sobre a esposa, a obediência dos filhos aos pais, a honra
e o cuidado dos pais para com os filhos, Senhor. Nós sabemos que a família tem sido alvo de ataque, Deus, do maligno, mas no mundo espiritual, Deus, nós repreendemos toda a ação do mal na vida desta pessoa que está assistindo neste momento, Pai, que essa pessoa sinta a Tua presença nesta hora e que Teu nome seja glorificado e que o inimigo seja derrotado e não tenha poder para derrubar as famílias, para derrubar o projeto do Senhor, que é divino e eterno. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao final. Se você ficou até o final comigo, quero te agradecer, viu? Deus te abençoe grandemente. Se você ainda não deu o seu like, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você não compartilhou, compartilhe. Se você ainda não comentou, deixe seu comentário aqui, porque é importante. Eu vou responder todos. Assim que possível, eu vou respondendo. Eu fico muito feliz quando alguém comenta aqui nos vídeos, porque eu estarei sabendo que está tendo engajamento, que as pessoas estão gostando e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Eu vou orar por você, para que na próxima lição, Deus aprovando, nós estaremos aqui junto para mais uma aula em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Deus te abençoe.